a religião do terceiro milênio? A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo? É mais que toda a religião. É toda a ciência. É toda a filosofia. É toda a política. E toda a moral. É todo o progresso humano. Unido ao progresso de todos os mundos. De todas as humanidades siderais. O amor universal na apoteose ao Criador onipotente. Onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zaruch, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Muito bem, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Uma salva de palmas a Jesus, né? Graças a Deus, aí estamos mais uma vez reunidos em nome dele, porque toda vez que a gente se reúne para fazer um estudo do Evangelho, dos livros da religião de Deus, da doutrina da religião de Deus, o foco principal quem é Jesus, né? Aquele que vai dando essa iluminação para todos nós. Bom, gente, como que tá? Tá muito frio por aí? Hoje está mais quente, tá bom. Hoje está melhor, né? Tudo bem, irmã Maria Nazaré, Olívia, irmã Maria Aparecida Augusto, irmão Mário, como que está aí? Graças a Deus, irmão César. Que bom. Bom, então vamos dar início como Maria sempre, né? Aparecida, boa noite. Deus está presente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. E vamos dar início, como sempre fazemos, com o estudo com a leitura, né? É que não deixa de ser um estudo também, né? Do Tratado do Novo Mandamento de Jesus. Né? Bom, vamos fazer o seguinte, irmã Anália, Deus está presente. Boa noite, irmão, Deus está presente. Estou atrasado, irmão? Não está, não, estamos começando agora. Estamos nos aquecendo. Ah, sim, então vamos lá. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Deus está presente a todos. E viva Jesus. Viva Jesus. Viva Jesus. Bom, então nós vamos começar, como sempre começamos, com o Tratado do Novo Mandamento. Eu ia começar, mas alguém aí que gostaria de fazer a leitura, fique à vontade. Posso fazer, irmão? Então, por favor, irmã Maria Nazaré. Já que a senhora está com a vista aí mais calibrada agora, né? Tem que começar a usar a vista para ficar melhor, né? É lógico, está certo. Orar, senão fica travada, não está assim, está dando para ler, vamos ler. Está certo, é isso mesmo. Posso começar? Por favor, irmã. Tratado do Novo Mandamento de Jesus, reunido por Paiva Neto, consoante ao Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, capítulo 13, versículo 34 e 35, capítulo 15, versículo 7, 8, 10 a 17 e 9. Espiritualmente revolucionária ordem suprema do Divino Mestre. Representa o diferencial da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e é a base de todas as suas ações e promoções espiritual, social e humana, pela força do amor fraterno, por ele trazido ao mundo.
Ensinou Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista. Um novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecido como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes e vos serás concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardastes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos como eu vos amei. Já não mais vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste, pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vardes e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. E isto eu vos mando, que vos ameis como eu vos tenho amado. Porquanto, a mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no seu amor, no meu amor. Quer fazer algum comentário, algum destaque, irmã? Fique à vontade. Aqui Jesus fala, né, que não foi nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu, né? Porque tudo que escolhi e designei nós fomos designados por Ele, escolhidos por eles, né? Então, nós temos que aqui que se der de bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça. Porque tudo aquilo que pedirmos ao Pai, Ele vai nos conceder. Então, nós temos que sempre pedir, agradecer também, né? Mas tudo que pedirmos ao Pai, Ele nos concede. Então, nós temos que ser humildes, né? Para poder pedir, porque as pessoas, às vezes, querem as coisas, mas não quer pedir, né? E eu até tinha que perguntar para o irmão, porque eu estava conversando com uma pessoa, ela falou que a gente pediu o Pai, a gente tem que se humilhar. Eu falo, não é se humilhar para pedir para o Pai, tem que ser humilde, porque nós não precisamos, Jesus não quer ninguém humilhado, quer que sejamos humildes, né? Porque para pedir nós temos que ter humildade para pedir, porque Ele está sempre disposto a nos ajudar. Isso mesmo, você colocou, é bem importante, que assim, nós temos que entender que ser humilde perante as verdades divinas. Mas ser humilde não significa humilhar, ele não quer massacrar ninguém, ele não é um ditador, muito pelo contrário. A humildade, ela vem assim, por forma natural. E humildade como que eu posso dizer? Não é símbolo de fraqueza, não. Muito pelo contrário. A pessoa que consegue, ou aquele espírito que se torna humilde, perante as verdades divinas, ele se torna mais forte, né? Porque, na verdade, ele está usando toda aquela grandeza espiritual, não com arrogância, com truculência, pelo contrário. Então, as pessoas pensam que humildade é símbolo de fraqueza, muito pelo contrário. E humildade não é se humilhar, né? É ter aquela simplicidade de coração, né? Bom, gente, então, diante dessa grandeza que é o próprio tratado do Novo Mandamento, nós vamos agora nos prepararmos para a nossa prece, e vamos juntos buscar toda aquela força, toda aquela energia que vem diretamente do Cristo. Vamos agora fechar os nossos olhos e vamos, como muito bem nos fala nosso querido irmão, Dr. Bezerra de Menezes, Espírito, coordenador da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz na Quarta Revelação, ele sempre nos chama a atenção para sempre buscarmos essas energias que vêm do Cristo, né? Que Ele derrama
sempre perante nós. É que muitas vezes nós não sabemos aproveitá-la, não é? É como alguém chegasse em seu lar e distribuísse vários alimentos, só que nós, em vez de usufruirmos dele, nós virássemos as costas e nós usufruíssemos dele. Ele está sempre nos dando essa oportunidade. Então vamos então, 1 minuto de silêncio, silêncio da alma, silêncio do espírito, 1 minuto de silêncio com Jesus, e em seguida vamos ouvir a prece ecumênica do Pai Nosso. Vamos então falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Bom, muito bem. Agora aí mais preparados com essa proteção, né? Porque toda vez que nós oramos, nós abrimos aí nosso horizonte espiritual para estudarmos a doutrina, para equilibrar nosso dia a dia, e vai impactando de forma bem positiva no nosso cotidiano, na nossa existência. Bom, gente, e hoje nós vamos dar continuidade ao livro Os Mortos Não Morrem, tá? Na página 36, quem estiver com o livro aí, página 36, é o subtítulo ali, Indispensável União na Luta contra a Ignorância Espiritual. Por quê? Porque a partir do momento que nós não temos, quando estamos na ignorância espiritual, pensamos que a morte termina com tudo, pensamos que a pessoa, ao partir, desencarnar, morrer, como quiser chamar, ali termina tudo. Não. Muito pelo contrário. Termina essa fase agora. Ela vai continuar a vida, só que em outro estágio, em outra dimensão. Tá?
Bom, e o subtítulo aqui, ó, na página 36, quem estiver aí com o livro, tá? Página 36 do livro Os Mortos Não Morrem, é o subtítulo ali. É indispensável união na luta contra a ignorância espiritual. Não, Sérgio, no meu livro é 34, se alguém tiver com outro livro aí. Tá, foi bom a senhora ter falado. Conforme a edição pode ter essa variação. Obrigado, irmão. Foi bom a senhora ter falado mesmo, que às vezes, conforme de uma edição para outra, pode ter essa variação de página, tá? É só procurar, se não achar a página... Oi, Por favor, espera só um segundinho que eu vou pegar o meu aqui. Espera aí. fique à vontade, estamos aguardando. Bom, enquanto ela vai buscar lá o livro, na análise, nós vimos no último estudo que estava lá o subtítulo, novamente caem os muros de Jericó. Porque os muros de Jericó, quando teve aquele momento em que eles ficaram rodando em volta de Jericó, né? Tocando trombeta, fazendo aquele barulho, para quê? Para cair o muro, para eles poderem adentrar. Aqui, esse simbolismo, a gente está quebrando essas barreiras para ter o quê? O conhecimento espiritual, para avançarmos e ter o verdadeiro entendimento de atravessar essas barreiras, ou seja, quebrando esses muros de Jericó. Só que o estardalhaço que nós estamos fazendo não é para destruir, pelo contrário, é para abrir novos horizontes para o nosso conhecimento espiritual, né? Porque à medida que nós vamos tendo esse conhecimento espiritual, nós vamos avançando, nós vamos aprendendo. A forma de nós olharmos as nossas dificuldades, nossos desafios, é muito diferente. Bom, tudo bem? Já acharam? É página, viu, irmã Anália? Conforme a edição, às vezes varia de um livro para outro. Aqui é página 36, da irmã Maria Nazaré, página 34, tá? É o subtítulo ali, é Indispensável União na Luta contra a Ignorância Espiritual. O meu está no 34 também, irmão. Tá, ok. Então, vamos lá. Então, diz aqui o irmão Pai. Oportuno se faz reproduzir trecho da matéria que publiquei em 1987, na Folha de São Paulo, e anteriormente no Jornal da LBV, de 1984. Quando falamos na união de todos, pelo bem de todos, alguns podem atemorizar-se pensando em capitulação dos seus pontos de vista, na enfadonha planura de uma aliança despersonalizada ou automatismo humano, deplorável. Quer dizer, a pessoa pensa que na união de todos você tem que pensar todo mundo igualzinho. Não, não é isso. Nós vamos respeitar o limite, o ponto de vista das pessoas. Então, principalmente um tema tão aí considerado tabu, que é a questão da vida após a morte, a pessoa não é obrigada a acreditar, né? A pessoa não é obrigada a aceitar isso. Mas uma coisa, ela tem que ter essa esperança. Por exemplo, se Deus criou o universo, criou a todos nós, seria plausível Ele nos criar, como diz o irmão Pai, para tudo terminar num túmulo, né? Que Deus seria esse? Até ele fala assim, Deus me livre desse Deus com D minúsculo, né? Porque não seria nada plausível. Aí prossegue aqui. Bom, não é nada disso. Na democracia divina, todos têm o dever, muito mais do que direito, de honestamente, quesito básico, e com espírito de tolerância, outro quesito básico, não podemos ser intolerantes, mesmo de representar nosso ponto de vista, jamais devemos ser intolerantes. Se nós vamos depararmos com pessoas que muitas vezes nem acreditam na questão da existência da vida após a morte, nós não podemos ser intolerantes, né? Não, você tem que acreditar. Não. O que nós vamos fazer? Meu irmão, tudo bem. Então, vamos orar para o seu conforto espiritual. Porque, sabendo ou não, essa pessoa, quando ela está orando, lembrando daquele ente querido que retornou à pátria espiritual, para ter o seu próprio conforto, ela acaba, como ela está lembrando daquele ente querido, ele vai estar recebendo, né? Então, nós não podemos ser intolerantes com as pessoas por fato de acreditar ou não acreditar. Aí prossegue aqui, ó. Iniciar suas ideias, sua maneira de ver as coisas. E aqui estendo esse raciocínio para os corajosos perquiridores do assunto ligados à morte e à existência espiritual. Entretanto, ninguém tem o direito de odiar a pretexto de pensar diferente, é o que a gente estava falando agora, né?
nem de viver intimidado pela mesma razão. Já dizia Gandhi, que viveu de 1869 a 1948, ele dizia: divergência de opinião não deve ser jamais motivo para hostilidade. E foi por isso, ou melhor, e foi por nisso acreditar que, com certeza, o Mahatma, que é o Gandhi, né, se tornou o personagem principal da independência do seu povo. Então, quer dizer, pelo fato da pessoa pensar diferente, não deve ser hostil, né? Já pensou? Porque a pessoa... Imagina se nós pensássemos tudo igual. Como que ia ser as coisas no mundo, né? A gente ia viver igual robozinho, né? Todo mundo vestido de roupa branca, 24 horas por dia, né? Todo mundo só vestindo verde. O mundo ia ser... Ou então cinza, já pensou? Pior ainda, cinza. Todo mundo de cinza. Você ia ver tudo cinza. Carro cinza, casa cinza, o chão cinza, a comida ia ter um molho para ficar cinza. Imagina. Ia ser uma coisa terrível, né? Por isso que essa divergência de opinião, ela até é necessária para o nosso crescimento, que nós vamos se complementando, né? É importante isso. Então, jamais devemos colocar isso como um objeto de separação, como um objeto como que eu posso dizer, de guerras, não. Nós não precisamos, é lógico, temos que respeitar o ponto de vista. Podemos também não concordar. As pessoas têm todo o direito de não concordar com o nosso ponto de vista. Mas uma coisa é respeitar. O que a irmã Maria Nazaré leu no começo? O novo mandamento de Jesus. O que ele falou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não falou, amai-vos os que acreditam na vida após a morte e odiai-vos os que não acreditam. Não. Amai-vos que é de religião tal e odiai-vos o que é de religião qual. Não falou isso. Nunca, em momento algum. Pelo contrário. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso são palavras de Jesus, né? Se nós estamos aqui nesse ideal buscando o Cristo, acho que devemos ouvir, dar atenção às palavras dele, né? Então, se ele deu esse ensinamento, obviamente que é para nós, não é para achar bonito poeticamente, como realmente é, mas é para colocar em prática. Lógico, cumprir o novo mandamento ainda não cumprimos, mas a sua essência já vai sendo o quê? Entronizada em nossos corações. Esse é um trabalho que nós vamos fazendo com nós mesmos, né? Então, aquele dia que a gente vai melhorando um pouquinho, de forma que lá na frente a gente deu passos gigantescos. Bom, alguém quer fazer algum comentário? Que eu vou ler essa questão do Fórum Mundial Espírito Ciência, que achei que é bem interessante. Foi um fórum que teve em Brasília, né? No ano 2000, há 25 anos atrás, mas o tema é bem atualíssimo. Alguém quer fazer algum comentário desse trecho que nós lemos aqui? Ninguém? O irmão já falou, né? Porque se nós todos tivéssemos o mesmo pensamento e fizéssemos as mesmas coisas, nada ia caminhar. Ia ficar paralisado, né? E como eu tinha comentado com o irmão também, né? Que estava conversando, inclusive, com minha irmã evangélica, ela falou que a gente tem que se humilhar a Jesus. Eu falei, não, nós não temos que... Jesus não quer ninguém humilhado. Ele quer as pessoas humildes, de coração, não humilhado. Muito bem colocado. Entende? Mas ela não aceita, entende? Então, já que ela não aceita, eu tenho que respeitar o que ela acha. Sim. Exatamente. Se ela acha que deve se humilhar para pedir as coisas para Jesus, eu falei, não, já tem que ser humilde, não humilhar, mas ela acha que o certo é esse. Então, eu tenho que respeitar, eu vou discutir, vou brigar? Não posso, né? Então, ela tem a opinião dela, eu tenho a minha, né? Com certeza, isso mesmo. Isso aí, parabéns, é isso mesmo. Que é o que Jesus quer, né? Ele quer que nós... Lógico, à medida do possível, vamos dizer assim, a senhora apresentou um ponto de vista. Talvez um dia lá na frente ela vai pensar, poxa, será que ela pode ter razão? Mas sem impor, sem intolerância, sem arrogância, né? As coisas, como diz o apóstolo Paulo, as coisas divinas têm que ser discernidas espiritualmente, né? Bom, então vamos aqui, ó. Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV em março. Nossa, esse fórum foi extraordinário, porque foi um fórum que aconteceu com pessoas de várias denominações religiosas, né? Inclusive evangélicas, né? Que participaram lá em Brasília,
deu uma repercussão interessante. Aí ele diz aqui, ó, refletindo sobre esse debate amplo, diligente e sem ter de sectária, e dando prosseguimento ao espírito ecumênico e fraternista dos primórdios da Legião da Boa Vontade, quando o irmão Alziro Zarur lançou, entre outras ações universalistas, a pioneira cruzada de religiões emanadas em 7 de janeiro de 1950. Veja bem, em 1º de janeiro de 1950 foi fundada a Legião da Boa Vontade. Já no dia 7 de janeiro de 1950, o saudoso irmão Alziro Zarur, lá no órgão da ABI, né, ele fez a cruzada de religiões irmanadas, onde pessoas de diferentes crenças religiosas se unindo no bem comum. Você veja, já vem com essa missão, já dando vamos dizer, disparando todo esse processo desse ecumenismo. E ele prossegue aqui, irmão Pará. Tive a honra de criar, no ano 2000, o Fórum Mundial Espírito e Ciência da LBV. A sua primeira sessão plenária ocorreu entre os dias 18 e 21 de outubro daquele ano 2000, no Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica, o Parlamundi da LBV, localizado em Brasília, Brasil. O tema foi Ciência e Fé na Trilha do Equilíbrio. A abrangência e o sucesso daquela empreitada impulsionaram um movimento permanente. De 20 a 23 de outubro de 2004, o Parlamundi sediou... esse tema eu falei aqui, mas é só corrigindo. Eu tinha falado que em 2000. Em 2000, na verdade, foi esse tema, Ciência e Fé na Trilha do Equilíbrio. Agora, discutindo a vida sobre a morte, foi em 2024, né? Como ele está dizendo aqui. Aí ele diz aqui, ó, segunda sessão plenária, agora sobre a abordagem, discutindo a morte e a vida após ela. Ao lançar a proposta de abertura de uma tribuna democrático-ecumênica no Parlamundi, quis estabelecer um espaço para o colóquio solidário e profícuo, e assim fomentar o diálogo sobre os assuntos fundamentais para o entendimento da nossa existência aqui, neste pequenino planeta, como também do nosso estágio na hierarquia do cosmos, utilizando para esse fim a conciliação do conhecimento humano com o espiritual nos diversos campos do saber. Porque ali foi apresentado pessoas, não só de religiões, até pessoas da ciência, né? Nesse fórum que teve em 2024, deu seu parecer sobre a questão da vida após a morte. Vocês vejam, está chegando o quê? Num denominador comum, né? Então, ali não foi uma coisa assim, com imposição. Não, todo mundo que tem aqui tem que acreditar na vida após a morte. Não. Fazendo várias análises, vários contextos, para chegar a essa conclusão. Ele prossegue aqui, ó. Irmão, Oi? não está falando aqui 2004? Não, eu falei 2024? O senhor está falando 2024, irmão. 2004, perdão. Eu falei 2024, acho que eu nem percebi. É 2004. Tá. Eu falei. Então, perdão. Foi 2004. Eu nem percebi, eu pensei que tinha falado 2004, e realmente eu vi daqui 2004. Então, fazem 21 anos, né? Isso. 21 anos que teve esse fórum discutindo a morte e a vida após ela. Então, foi bem interessante, como eu ia falando, pessoas do saber, de várias crenças religiosas, da ciência, tá? Então, o que acontece? As pessoas chegando a esse denominador comum, chegando a uma conclusão que existe algo mais, né? Que as pessoas interpretam de forma diferente, mas existe algo mais. Né? Aí ele continua aqui, ó. E é com satisfação que observo esse idealismo prosperar, gerando frutos de sabedoria e exemplos de concórdia tão necessários na contemporaneidade. Por quê? Porque, de fato, a importância das pessoas saberem disso é importante no seguinte, não só no sentido, quando acontece com a gente, né? Quando a gente perde um ente querido, sente a ausência dele, não só nesse sentido, para ter esse conforto, que também já é algo extraordinário, mas até mesmo da forma como as pessoas devem se comportar, seja no campo político, no campo do esporte. Por quê? Porque a vida não cessa aqui. Então, o que a pessoa fizer, ela vai deixar um legado para gerações futuras e futuramente até para ele mesmo. Porque se a pessoa voltar lá na frente a reencarnar, ela vai colher o que ela plantou aqui.
Se ela deixou um planeta destruído, ela vai colher lá na frente. Né? Então, é importante as pessoas terem esse conhecimento. Então, tanto no intuito de sabermos que aqueles que nos antecederam ao plano espiritual continuam vivos, orando pela gente, ajudando a gente, tá? E cabe a nós também fazer a nossa parte, orar por eles e ajudar eles, através dos nossos pensamentos, da nossa sintonia. Aí ele fala aqui, ó, por isso grafei no livro Sagrada Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 3º. Todo mundo tem esse livro aí? Volume 3º? Tem, eu tenho, irmão. Isso. E lá, então, ele está falando assim, ó, nesse livro ele está citando lá, a ciência, quer dizer, cérebro e mente, iluminada pelo amor, quer dizer, religião, coração fraterno, eleva o ser humano à conquista da verdade. E é fato. Quando o cientista, quando está iluminado pelo amor, ele vai usar toda aquela sabedoria que é dada a ele por Deus, pela espiritualidade, para quê? Para fabricar, por exemplo, vacinas, descobrir, trabalhar em cima de cura de muitas doenças. Agora, quando ele não está iluminado por esse amor, ele vai utilizar aquela ciência para quê? Para construir armas de destruição, né? Infelizmente. Aí a importância, aí vocês estão vendo a importância de nós termos esse conhecimento, que é algo mais que aqueles que nos antecederam, que estão a serviço do Cristo, eles vão estar iluminando, vão estar inspirando, intuindo. Por exemplo, tá ali, estou vendo a irmã Anália, ela trabalha na área de saúde. Imagine a companhia espiritual que você tem quando você está trabalhando na área de saúde. Né? Como qualquer pessoa trabalha na área de mecânica, né? Ele vai consertar um carro. Um exemplo, estou falando. Se ele vai consertar um carro e esse mecânico ele está muito bem intuído, evidentemente que ele vai fazer um trabalho que aquele carro vai ficar muito bem consertado, onde aquele que for utilizar daquele veículo não vai acontecer um problema que cause até um acidente. Né? Olha só como tudo tem ligação. Vocês vejam que não são departamentos que ficam, não, as coisas espirituais é coisa abstrata, como se fosse algo imaginário. Não, tem muito a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Tem tudo a ver. Então, não é algo assim para, não, é coisa abstrata, imaginária. Não, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Para nós ali no dia a dia mesmo. E ele prossegue aqui, ó. Agradeço a valiosa atenção dos que leem, ou melhor, dos que me leem, e gostaria de brindá-los, no início desta obra, com a modesta mensagem intitulada Questão de Morte ou de Vida. Aliás, é uma pergunta, na verdade. Questão de morte ou de vida? Que dediquei à segunda sessão plenária do Fórum, 2004, né? E ao seu congresso preparatório realizado em outubro no ano anterior, em 2003, no Parlamento da LBV, quando tive o prazer de saudar com essas palavras que seguem os ilustres participantes daquele encontro. Ofereço-as como homenagem a tantos quantos religiosos, agnósticos e ateus, até mesmo ateus, transcendem as linhas fronteiriças de suas áreas de estudo ou crença e um comovente paradigma de sincera harmonia entre diferentes modos de pensar acerca da maior inimiga derrotada por Jesus em sua ressurreição. E qual foi a maior inimiga derrotada por Jesus na sua ressurreição? A morte. Né? A maior inimiga que ele teve foi justamente a morte. Né? Isso que nós vemos. E vocês vejam como é importante nós termos essa consciência, como é importante nós sabermos que a morte é um boato. Né? Aí ele prossegue aqui, boa leitura. Então vamos aqui na página. Alguém quer fazer algum comentário dessa passagem? Que tem uma mensagem aqui, nós vamos ler aqui do Flecha Dourada. Alguém quer fazer um comentário? Irmão, as pessoas, né, que eu convivo, que o senhor sabe, é evangélica, eles acham que quando morre, eles ficam dormindo. Só vai acordar quando Jesus voltar. Então, a gente explica, né, que não, que tem a reencarnação, que os espíritos continuam vivos, continuam trabalhando, mas as pessoas não sei se não entendem, não aceitam, não quer aceitar isso. Que eles falam que eles ficam no sono permanente, né?
Então, cada um tem um pensamento, porque se os espíritos vão evoluindo, cada reencarnação ele vem e traz uma coisa nova, um aprendizado maior, né? Porque eles estão lá no plano espiritual, o que eles estão fazendo? Eles estão aprendendo mais para poder trazer para a gente quando eles reencarnar, mesmo que ele tenha um compromisso aqui na Terra para cumprir de vidas passadas, mas ele vem com novas ideias, com novo aprendizado para passar para nós aqui. Isso mesmo. Irmã Nazaré, Oi. mas eu também tenho alguns contatos, né? Pacientes mesmo que vão comigo, passam comigo lá no meu trabalho, eles acham isso mesmo, que está num sono profundo e só vão ter de novo quando Jesus voltar. Enquanto isso, eles ficam dormindo, não sabem nada que aconteceu. Aí eu falo também, tem uns que até me ouvem, tem uns que eu vejo que não quer ouvir, sabe? Não quer escutar. E, tipo assim, não acredita. Mas a gente faz a nossa parte, né? Aí uma vez, irmão, tem uma irmãzinha lá, um casalzinho, inclusive. Eles foram me entregar um folhetinho da igreja deles, né? Daí coincidiu que eu tinha um compromisso aí na igreja, lá em São José, né? Daí eu agradeci, falei, irmã Neuza, obrigada, né, pelo convite da senhora, mas eu já tenho um compromisso na minha igreja nessa data. Daí ela perguntou, sabe? Daí eu falei para ela, tá bom, filha. Então tá bom, não tem problema, fica o convite aqui. Eu falei, fica o meu também. A gente trocou. Não, mas tá certo, porque assim, e é aquela história, né, Anália, você vê que é interessante, porque assim, a gente tem que entender que a pessoa quando faz isso, é lógico, ela está apresentando o ponto de vista dela, isso é um ato fraterno. O que nós vimos ali? Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ela está passando algo que está preenchendo para ela e está fazendo bem para ela, lógico. E ela está compartilhando com você, né? Evidentemente. Aí cabe a nós, nem sempre, e é assim, nem sempre quando a gente apresentar, as pessoas vão aceitar. Eles às vezes até querem apresentar o que eles estão oferecendo, né, compartilhar, porque eles estão assim, eles têm algo bom, que eles se sentem bem e querem compartilhar com outras pessoas. Mas quando a gente quer retribuir, às vezes eles não aceitam. Mas nem por isso a gente vai se sentir assim, desprezado. Não, vamos entender o ponto de vista. Tá? Vamos entender o ponto de vista e entender, puxa, aí realmente tá aí, o que Jesus quer é isso, é o amor, é esse respeito mútuo. Mas é importante que o fato, mesmo ela não recebendo, o fato de você já ter pegado esse folheto dela, com toda essa fraternidade, esse ato fraternal, você já está devolvendo para ela também, e ela não está percebendo. Tá? Então, isso já vai acontecendo toda essa mística espiritual. Por isso que é importante. Então, sempre que a gente tem um comportamento desse ecumênico, né, de coração, com sinceridade, as coisas, a espiritualidade já vai trabalhando, porque ali, mesmo essas pessoas não acreditando na presença da espiritualidade, mesmo não acreditando que existe algo mais, eles estão sendo atendidos também. Né? Então, isso é muito importante. E aqui, vamos aqui na página 42, acho que no caso aí de vocês deve ser 40, eu acredito, né? Bom, enfim, é o fraterno recado do mundo espiritual. Aí está aqui, 39. 39, tá. Então aqui ele diz aqui, diz aqui, ele vai relatar aqui a mensagem do Flecha Dourada, ele fala, estávamos no fechamento desta obra, quando, dias antes de encerrar em gráfica, o irmão Flecha Dourada, espírito, transmitiu-me generosas e incentivadoras palavras acerca do lançamento de Os Mortos Não Morrem. Isso ocorreu durante a reunião do Centro Espiritual Universalista, o Céu da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no dia 13 de outubro de 2018, pela sensitividade do cristão do Novo Mandamento, Chico Periodo. Então, vamos aqui à mensagem do irmão Flecha Dourada. Ele diz aqui, está falando sobre esse livro. O recado do livro Os Mortos Não Morrem é a defesa contundente da vida após a morte. Ele cumpre o seu grande papel mostrando a vida eterna,
a partir dos que estão na Terra, daqueles que estão pensando sobre isso, vivendo isso em todos os setores. Vai fazer muito sucesso. Aliás, ele já nasce um sucesso, porque está firmado na crença da existência do mundo espiritual. Mas não de qualquer maneira. Os mortos não morrem. Chega aos corações, às mentes, para que todos raciocinem e sintam na alma que vivemos em um planeta de transição. Nada além disso. Aqui é planeta de transição. Vem e vai, vem e vai. Sempre no sentido da busca da evolução. O irmão de Paiva contribui decisivamente quando lança um livro desse para mostrar que o etéreo existe e que de lá virão as grandes diretrizes para a harmonia da humanidade. Salve Jesus! Tá aí, então, a mensagem do irmão Flecha Dourada Espírito. Né? E vocês vejam a grandeza que ele nos traz quando ele fala isso sobre esse livro, da importância desse livro. Basta ver que esse livro aí, ele tem assim, ele abre muito a mente da gente. E ele, não sei se vocês que têm o livro, vocês já tiveram a oportunidade de ler ele, já leram ele na íntegra? Todo mundo? Todo mundo já leu ele na íntegra? Leu ele completo? Eu não, irmão, eu ainda não. Tá. Então, porque se você vai ver lá na frente, porque ele tá relatado fatos pelo ponto de vista religioso, científico. Então, ele é bem abrangente. Quer dizer, para não ficar... vai cerceando todos os lados para a gente ver realmente o quão é importante, até mesmo aquele, que o irmão Paiva fala, nós temos que se pôr direito à dúvida. Aqueles que dizem não acreditar na vida após a morte, ele põe um ponto ali e fala, puxa, e se for verdade? E se isso aí, esses fatos que a ciência está mostrando realmente for? Entendeu? Então, vocês vejam como é importante esse livro, ele vai mostrando toda a profundidade desse assunto, que é tabu aí pela humanidade ainda, né? Ainda. Né? Então, é muito importante. Tá. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse trecho aí que nós lemos, a mensagem da Flecha Dourada? Fique à vontade. Aqui no próprio, a gente tem que respeitar as pessoas, porque aí seria a própria evolução espiritual de cada um, né? Porque as pessoas vão aprendendo, uns aceitam, outros não, né? Mas a gente tem que respeitar, porque aquele momento ela não está entendendo, mas mais para frente, a própria evolução espiritual, ela vai acabar entendendo tudo aquilo Só que eu coloquei ela, acabei de pôr ela lá no... Nossa. que foi falado, né? Então, nós temos que ir sempre estudando, que cada vez a gente vai evoluindo mais, né? Então, nós temos que respeitar a evolução de cada um. Isso mesmo, por isso que esse livro foi colocado justamente para mostrar que, independente como você falou, irmã, porque os pontos de vista diferentes, até pela questão de evolução, da bagagem espiritual que todos nós trazemos pelas vidas sucessivas, né? Então, esse assunto nós entendemos conforme nós trazemos na nossa bagagem espiritual. E por isso que jamais devemos, assim, usar de intolerância ou arrogância, porque a pessoa pensa diferente. E veja bem, eu estou falando aqui, ainda encontramos pessoas que estão em estágios mais avançados que nós, né? Então, nós temos que ter tanto o discernimento. Eu costumo lembrar, quem teve a oportunidade de ouvir ou ler o livro Nosso Lar, né? E eu lembro que, num determinado ponto, o André Luiz, ele estando lá no plano espiritual, o que aconteceu? Ele estava num ambiente ali, né, que haviam espíritos ali desencarnados de várias que estavam ali recém-desencarnados. E os que tinham mais conhecimento, o que eles faziam? Eles procuravam naquele grupo nivelar o conhecimento de forma que aqueles que têm menos possam entender. E aqueles que tinham menos
procuravam se empenhar para conseguir compreender. Ou seja, de uma forma equalizando assim que eles se entendiam. Isso que nós temos que fazer também aqui, não temos que esperar chegar no plano espiritual, né? Desde já trabalhando em cima disso. Bom, Porque gente, mas... nós não estamos aqui, por exemplo, nós, quando dormimos, nós saímos, nosso espírito trabalha, não fica dormindo. Sim, O sim. corpo dorme, mas o espírito não, né? Então, às vezes, você chega num lugar, ou assim, conhece uma pessoa, você fala, nossa, eu acho que eu já estive aqui, acho que eu já te conheço. Mas por quê? Porque no mundo espiritual você já encontrou com Pode ter se aquela encontrado, pessoa, é verdade. você já encontrou, você já esteve naquele lugar, né? Então aquilo vem aquela lembrança, mas você sabe, você tem a consciência de quando você dorme, o espírito sai e trabalha. E Isso nós mesmo. trabalhamos muito, nós não lembramos daquilo que fizemos, né? Nós não temos esse merecimento ainda de saber o que nós fomos fazer lá. Um dia nós vamos saber. As pessoas que são mais evoluídas, com certeza, já sabem onde foi, onde vai, por que que foi, né? Então, nós temos esse aprendizado aí, que nós trabalhamos enquanto dormimos, o espírito não fica dormindo. Isso mesmo, bem lembrado isso aí, porque você veja que essa... Então, a gente não fica inoperante quando estamos... Por isso que é a importância da prece, né? Inclusive, hoje, no final da nossa reunião, nós vamos ouvir a prece da vigilância espiritual, que ela tem muito a ver com esse momento do sono. A gente vai, às vezes... Você já percebeu que tem aqueles sonhos que você... Foi tão real, você, puxa, parece que foi real. Não, não é que parece, não, foi mesmo, tá? Porque, é lógico, existem aqueles sonhos que são da mente, é só da mente carnal, né? É coisas que você fez no outro dia, durante o dia, mas quando você está ali bem integrado naquele sono profundo, aí realmente você entra no sono na questão espiritual. Aí realmente você... Aí aquele pode ter sido realmente uma questão espiritual, porque nem todo sonho, veja bem, nem todo sonho quer dizer que seja uma coisa espiritual. Mas a gente percebe pela diferença, você vai percebendo. Por isso que a importância da prece e da vigilância espiritual. Para nós, durante o sono, e tem aquela situação também, que às vezes você vai para situações, e às vezes não nos é dado, quando acordamos, lembrar de tudo que aconteceu. Nós vemos flashes, né? Tivemos flashes daquele sonho, não lembra na íntegra. Por quê? Porque não nos é permitido. Nós estamos na matéria ainda, temos as nossas deficiências, enfim. E aí poderia até acabar atrapalhando. Mas os momentos mais importantes, eles permitem. Por quê? Porque aquilo vai ser utilizado em nosso favor e em favor até de uma situação que nós possamos ter que resolver. Bom, gente, nós vamos agora nos preparar para a nossa prece, né? Esse momento de integração, envolver aqueles... Se vocês estiverem com um copo d'água aí, pode preparar o copo d'água de vocês, que esse momento em que os espíritos de luz, que eles se fazem presente aqui, no lar de vocês, que graças a Deus eles não têm essa barreira, né? Então, já serviço de Jesus não tem distância, não tem nada disso, pelo contrário, né? Eles não têm essa dificuldade. Então, vamos agora buscar toda essa força e dedicar, vocês aí, se quiser separar aí o copo d'água de vocês aí, para que você possa pôr para fluidificar, né? Se tiver os nomes, vai mentalizando, já tem aqui alguns nomes, né? Mas aqueles que não forem ditos aqui, vocês vão mentalizando, né? Mesmo que não sejam ditos, vai mentalizando aqueles que vocês pensam nesse momento, aqueles que vocês sabem que nesse momento estão precisando de oração. Então, vamos agora ouvir a mensagem. Nós vamos a mensagem aqui do nosso querido irmão, Dr. Bezerra de Menezes, espírito, né? Na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na quarta revelação, e vamos a essa mensagem para o fortalecimento desse momento de oração.
E dentro da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na quarta revelação, do seu livro Reflexões sobre Jesus e Suas Leis, nosso nobre amigo e irmão, Dr. Bezerra de Menezes, espírito, através da sensitividade do cristão do Novo Mandamento, Chico Perioto, nos dá a seguinte mensagem. Oração, um pacto com forças invisíveis. Diz aqui o Dr. Bezerra de Menezes. Pela prece, buscamos o reino de Deus e sua justiça. A justiça dele. E as coisas materiais, por consequência, são atingidas. Poucos percebem seu valor, seu poder maior que o da bomba nuclear. A oração foi feita com sinceridade e lealdade. Representa um compromisso, um pacto com forças invisíveis, capazes de nos transformar, além de modificar o mundo à nossa volta. O exercício da prece nos faz alcançar a fórmula urgentíssima de Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. A oração é um instrumento inteligente do ser humano prático. A inoperância está em não fazer prece. Então, diante disso, vamos agora mentalizar aqueles que precisam de nossas orações, aqueles que passam pela nossa mente, nosso coração. Você que tem seu ente querido no plano espiritual, ou que está aqui no plano das formas, mas está precisando de oração. E quem não precisa de oração, né? Todos nós precisamos. E hoje, em particular, nós vamos envolver na corrente de prece os seguintes irmãos. Luiz das Graças Vitorino, Maria Aparecida da Silva dos Santos, Maria de Barros, Maria Antônia de Campos, Aloísio Bispo Alcântara Filho e família, Benedita Luísa Gonzaga de Carvalho, Gertrudes da Silva Ortiz, José Ortiz Godoy, Júlia da Silva Oliveira, Bárbara Vitória de Oliveira Batista. E na grande pátria espiritual, porque os mortos não morrem, pedimos pelos espíritos eternos dos seguintes irmãos. Catherine Aparecida dos Santos, Iracema Inácio dos Santos, Lucinéia Cunha do Amaral, Eulina Aparecida Reis de Oliveira, Reginaldo Ribeiro da Cunha, Mateus da Silva Gomes, Fausto da Silva Gomes, Alcides da Silva Gomes, Antônio da Silva Gomes, Carlos da Silva Gomes, Brígida da Silva Nogueira, Augusta Gomes Peixoto, Irene da Silva Gomes, Odete Gomes Moreira e Berta da Silva. Além Jesus, de milhares e milhares de outros nomes inscritos no Sagrado Livro de Preces do Templo da Boa Vontade, a pirâmide dos Espíritos Luminosos, a pirâmide das Almas Benditas. Jesus, Mestre Divino, pedimos aí a sua força, que conforte os corações daqueles que perderam seus entes queridos, pobreza da linguagem humana, né? Que a gente não perde nossos entes queridos. E pedimos por aqueles também que passam por seus desafios, seja na saúde, no relacionamento, na questão financeira, que tenham esse fortalecimento que vem do teu coração. Vamos falar com Deus.
está presente. Meu Jesus, que a gloriosa falange de São Francisco de Assis, patrono da divina legião da boa vontade, guarde o meu espírito, não somente o meu corpo, enquanto durmo. E se eu vier a sofrer um ataque da treva, esteja apto a revidá-lo instantaneamente. Mas peço a sua misericordiosa proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus! Muito bem. Vamos agora tomar nossa água frutificada. Gente, obrigado aí pela presença. Vamos tirar aqui nosso... Se tiver com o livro aí, se quiser abrir aí para a gente... abrir a câmera, né? Vamos tirar aí nosso print. Isso. Gente, obrigado pela presença. E amanhã nós estaremos ali, né? Quem é aqui de São José dos Campos, nós teremos lá a pedra terapêutica, tá? Quer dizer, ela tem um efeito praticamente quase igual à imposição de mãos. Então, nós vamos receber toda aquela energização que por lá todo mundo vai estar passando. Amanhã você vai estar também, Maria Nazaré? Sim, amanhã estarei aí. A Nália também. Estaremos aí, irmão. Que bom. Ótimo. Então, já receberemos toda essa energia aí que vem, né? E sair fortalecidos espiritualmente, né? Com o poder de Deus, tá? Tá bom, gente? Obrigado. E vamos fazer a nossa saudação aí, agradecendo a Deus, a Jesus, aos irmãos espirituais, né? Que possamos ter muitas vitórias, saúde, né? Que tendo saúde, o restante a gente consegue. E saúde espiritual, principalmente. Tendo saúde espiritual, a material, com certeza, ela vem, né? Então, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Uma salva de palmas a Jesus, né? Irmã Maria Garcia, como está o irmão Eugênio? Está bem? Tá fechado o microfone. Semana que vem nós estaremos estudando o livro As Sete Igrejas da Ásia, Éfeso, né? Dando continuidade, como a gente havia combinado quinzenalmente. Tá bom, gente? Uma boa noite para todos e viva Jesus em nossos corações para sempre.